Honrar a família não significa abandonar a si mesmo. Quando o lugar da família passa a ser, ao invés de ser um lugar de encontro, um lugar propício para relações saudáveis, e passa a exigir submissão, passa a exigir uma obediência subserviente, ela pode se transformar numa prisão emocional. Pela perspectiva da psicanálise, nós podemos nos perceber ligados a lealdades inconscientes, repetindo padrões familiares sem perceber, enrustido no nosso comportamento, na maneira como nós lidamos com as relações entre mãe e filho, entre pai e filho, entre marido e esposa, entre irmãos. O que não é elaborado pode se transformar numa obrigação silenciosa que limita a possibilidade de sermos quem realmente somos dentro da nossa casa. Esse é um tema sensível, polêmico, mas se você já se identificou com esse conteúdo, vou pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, assim você fica por dentro de todos os vídeos novos lançados por aqui. Sem minimizarmos a importância da família, entendemos o quanto a família é importante, seja no olhar dentro da comunidade, seja no desenvolvimento da pessoa como indivíduo, seja na sociedade como um todo, nós percebemos conflitos, situações familiares, percebemos aquilo que muitas vezes é idealizado, transpassado, atravessado, como a família hoje ela pode ser afetada, o quanto essa família afeta e o quanto essas relações elas são importantes para que a gente perceba o quanto nós também somos atravessados por ela. Perceber essas relações, perceber como eu me coloco diante dessas relações, perceber a importância de eu ter o meu espaço dentro delas, saber entender a minha individualidade dentro desse ambiente que vai me acompanhar por toda a minha vida, seja eu estando dentro desta casa, inserido nessa família, ou de alguma forma um pouco mais afastado dela, em alguns momentos até estando em uma outra família, inserido num outro contexto. É muito importante eu perceber como e criar condições para me relacionar melhor com tudo isso que me atravessa, que vem da própria família. Fato é que, como pai, como mãe, como filha, como irmão, não tem como eu me manter neutro dentro dessa relação. Então aqui eu quero falar de alguns pontos que pode te trazer alguns alertas, alguns starts, para você perceber como está essa relação, como você está se relacionando e se de fato esses relacionamentos familiares eles estão de certa forma te aprisionando ou te lançando para mais longe, para ocupar novos lugares, como uma mola propulsora, como um ponto de partida, como um lugar de alavancagem ou como uma retenção, te mantendo realmente aprisionado. Então preste atenção nos pontos, nos tópicos que nós vamos falar, que eu vou falar com vocês a seguir. Você tem medo de desagradar familiares e percebe que você vive para agradá-los? Muitas vezes, os conflitos eles podem até serem silenciados. E aqui eu não estou dizendo que há necessidade de brigas, discussões, mas evitar conflitos no sentido de que eu preciso me silenciar, eu preciso às vezes deixar de me posicionar, porque isso pode trazer algum descontentamento. Então eu quero te trazer a refletir até que ponto isso vale a pena. O que fica impossível ou muito angustiante de ser sustentado, que te faz, muitas vezes, dar um passo para trás, deixar de falar aquilo que é importante e que tem valor para você. Esse espaço dentro dessa relação, ele pode ser construído ou ele precisa ser silenciado toda vez que você precisa se posicionar e falar algo que seja importante para você. Então esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, as suas escolhas, elas são constantemente julgadas, apontadas, reprimidas. Então pense, se isso também não faz com que você recue. As críticas, elas vão surgir, os apontamentos, principalmente porque dentro de casa existe a intimidade. A intimidade, ela não deixa muito claros os limites. Pode ser que a gente ouça, pode ser que a gente fale, pode ser que isso aconteça, mas até que ponto isso ele age como uma mola propulsora que te lança para mais longe, que te faz alçar voos ou que te paralisa? Até que ponto essas críticas elas ajudam você a tomar as melhores decisões? Ou se você se sente abafado por elas? Esse é um outro ponto a se pensar. A sua identidade, ela é sufocada pelos papéis familiares? Você se vê com espaço para ser quem você realmente é? Você percebe que às vezes lá fora, com os amigos, no trabalho, você não encontra a dificuldade para ser quem é, como quando você está em casa? Esse é um forte indício e é muito importante pensar sobre isso, porque o que nós somos em casa, assim, que é o que poderia ser sustentado, é o que nos fortalece para sermos fora. Essa poderia ser uma ordem, não que tenha que ser na prática com todas as famílias, mas nós vemos indivíduos, sujeitos, pessoas muito mais fortalecidas quando isso acontece, começando dentro de casa, por aqueles que são os nossos cuidadores, as pessoas que nos conhecem, que sabem quando nós estamos bem, quando nós não estamos. Então perceba se nessa relação isso também acontece com você, se você se percebe dessa forma ou não. E por último, existe a sensação que você precisa carregar o problema de todos, como uma situação onde você se sente responsável por esses problemas. Por que é assim? O que é seu e o que é e o que não é seu? Pegar aquilo que não é seu pode ser extremamente pesado. Por mais que a gente ame, por mais que a gente goste, por mais que a gente queira bem, até que ponto pode ser saudável para você e para o outro tomar para si aquilo que não é seu? Quais são os limites claros, né, dentro dessa relação? Então eu quero fechar com essa fala, porque realmente é aquilo que eu trouxe no início do vídeo. Muitas vezes nós somos atravessados por essas questões. E eu quero fechar esse vídeo trazendo aquilo que nós aprendemos na escola de Winnicott, que diz, que retrata o que seria esse ambiente suficientemente bom, que ele propicia o desenvolvimento de relações saudáveis. O indivíduo dentro da família, além da sua individualidade, ele precisa ter condições de sustentar a sua integridade. Isso envolve respeito, isso envolve cuidado, isso envolve escuta e tantas outras coisas que muitas vezes a família ela precisa estar atenta aos movimentos na sociedade, aquilo que a contemporaneidade traz como dispositivos, aquilo que é o contexto familiar, as histórias que vêm atravessando esse sujeito até o hoje, como que esses valores eles são impressos, mas cuidar para que esse ambiente ele seja um lugar de impulsionamento e não de adoecimento. Entender aquilo que é real, aquilo que precisa ser simbolizado e aquilo que faz parte do sujeito como pessoa, sem invalidar, sem deslegitimar, sem menosprezar, e entender que o outro não é uma extensão de si mesmo, mas é o outro. É alguém com vontades, com desejos, alguém com sonhos, com projetos e muitas vezes diferente do seu, ou seu diferente do outro, e que pode existir espaço para todos. Bom, é claro que esse vídeo ele abre possibilidades para novos vídeos. Se você quiser trazer ou sugerir algum tema sobre família, sobre relações familiares,
sobre o contexto da família na contemporaneidade, na atualidade, o quanto essa família pode ser atravessada, o quanto nós somos ainda atravessados dentro dessa família, deixa aqui nos comentários. Meu nome é Michelle Sbais, sou psicanalista clínica, trabalho com pessoas já há muitos anos. Isso é algo que nós percebemos, nós vemos diariamente, seja no setting terapêutico, seja no dia a dia, seja na rua, no trabalho. Nós percebemos o quanto a família ela influencia nesse desenvolvimento desse sujeito e o quanto é importante, necessário nos dias de hoje percebemos para que a gente consiga lidar melhor com essas questões familiares, o quanto isso é importante. E não deixe de me seguir para mais. Até o próximo vídeo.